E salve Dev, seja bem-vindo para mais uma aula aqui do nosso curso de Next.js e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Server Actions. Bom, o que é uma Server Action? Imagina que você tem um componente do tipo client-side, funciona para server-side também, tá? Mas vamos focar aqui um pouquinho no client-side. Então imagina que você tem esse componente e você está fazendo uma chamada, seja para fazer uma consulta de produtos, seja para fazer uma consulta de usuários, só que a gente sabe que no Client Component todas as chamadas elas são realizadas no navegador do usuário. Então, aquela chamada ali em questão, ela vai ser exibida os dados dela no navegador do usuário. Então, vamos supor que você não quer que isso aconteça. Você quer que essa chamada seja realizada no servidor, mesmo estando utilizando um componente do tipo Client Component. Tem como fazer isso no Next? Tem como fazer isso. Eu vou mostrar isso para vocês agora, não só no Client Component, mas também no Server Component. Vou te mostrar as duas formas. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo Server Component e eu tenho aqui a nossa página de detalhes de produtos. Então, eu vou entrar nela aqui, produtos, barra 2, por exemplo, eu trago a Casual Premium Slim. No produtos barra 3 aqui, ó, ou barra 4, pode ser, eu trago a Men's Casual Slim Fit e assim por diante. Então, essa chamada aqui, ó, é o que está sendo responsável por consultar a nossa fakestorypi.com/products e passando o ID a gente traz a informação do produto. Como que eu faço então para transformar isso aqui numa server action? De fato, aqui ela tecnicamente é uma server action porque ela está sendo executada dentro de um componente do tipo server component. Mas vamos extrair essa lógica daqui e passar de fato para um local que ela seja uma server action tanto num componente do tipo server component quanto num componente do tipo client component. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro de SRC eu vou criar um novo arquivo, ele vai estar dentro da pasta actions e ele vai ser o products.tsx. Aqui dentro eu vou utilizar, assim como a gente usa no use client, a gente também tem o use server. Então eu posso colocar aqui, ó, use server aqui em cima. Então eu vou colocar aqui o export async, porque como é uma função que roda no lado do servidor, eu preciso usar uma função assíncrona, async function. Vou colocar aqui, ó, get product. Esse product ele vai receber um ID, que vai ser uma string, e aqui eu vou colar minha consulta. Prontinho. Então aqui está faltando o nosso product type. Aqui a gente não vai receber mais params ID, vai ser somente o ID. E o product aqui, ó, eu preciso retornar ele agora. Então eu vou dar um return aqui e vou retornar tudo que vier de product, né? Tudo que vier aqui do nosso fetch, que ele passa aqui para product. Antes a gente usava aqui mesmo, ó, product.title, mas agora a gente vai retornar um product aqui, porque essa função nossa precisa retornar alguma coisa. Prontinho. Agora que eu deixo de fazer essa consulta, e quando eu estou em um componente do tipo server component, tirar aqui também o nosso product type que a gente não está usando mais, quando eu estou aqui dentro de um componente do tipo server component, eu posso simplesmente vir aqui em cima, criar uma const product e fazer um await aqui, ó, e chamar a nossa função getProduct. GetProduct, e eu passo aqui para ela o params ID, que é o parâmetro que a gente está recebendo aqui da nossa rota. Então agora, ó, o meu product title volta a funcionar. Aqui ele ocorreu um erro, ó, product is not defined, da nossa página de erro.tsx, porque eu tinha removido aqui a nossa consulta, mas ele estava tentando achar ainda o product.title. Então vou recarregar aqui essa página e olha só, tudo voltou a funcionar normal como estava funcionando antes. Se eu vier aqui inspecionar em network, ó, vou dar um F5 aqui, não tem nenhuma consulta aqui. Se eu filtrar só pelas consultas, ó, ainda não tem nenhuma consulta. É uma server action executando dentro de uma server action. Isso aqui já era esperado. Mas agora vamos para client component. Então, vou fechar um inspecionar aqui e vou vir para minha camisa fitness. Aqui dentro da camisa fitness, a gente tem essa função aqui, ó, get product, e a gente tem aqui a chamada que está sendo executada aqui dentro. Então, se eu vim aqui, ó, products/camisa fitness, tá? Prontinho, ó, chamou a camisa fitness, pegando o ID 2. Se eu pegar o ID 10 aqui, né, já que esse aqui é uma páginazinha que ela executa no client-side, mas a gente passa na mão aqui o ID para ela, olha só, pegou o SSD SanDisk. Ok, como que a gente faz agora para executar a nossa função aqui dentro? Primeiro, as nossas duas funções têm o nome de getProduct, então a gente precisa mudar esse nome aqui, eu vou colocar como getProductData, e vou ter que mudar aqui no nosso useEffect aqui embaixo também. E agora eu posso simplesmente remover essa consulta daqui e chamar aqui o nosso const. E eu vou dar o nome de response, porque a gente já está passando o response aqui embaixo. Ó. Response é igual ao await get product. Ó, vou pegar get product aqui, lá dentro de @actionProduct, e vou passar um ID para ela, né? Porque ela pede um ID aqui. Então, passei o ID, vou passar o ID de número 11 aqui agora. E se eu salvar isso aqui, ó, olha só, chamou aqui o Silicon Power 256 GB SSD, que é o nosso produto de ID 11. E vamos ver essa chamada aqui
lá no na nossa network, olha só, ele fez uma chamada, porque já é o esperado, a gente está no nosso use client, então ele vai fazer uma chamada no front-end, só que essa chamada não retornou os dados do nosso produto. Ela retornou simplesmente o ID que a gente passou para a nossa server action, e não os dados que a server action trouxe. Então, o que que o nosso projeto fez aqui? Então, o nosso projeto, ele identificou que ele estava num componente do tipo client component, ele começou a ler os dados, e quando ele chegou nessa get product aqui, e ele viu que essa get product é uma função do tipo use server, ele falou, opa, não posso executar essa chamada no front-end. Ele faz uma nova chamada para o nosso servidor, o servidor executa a chamada, retorna os dados, e aí sim os dados são passados para o front-end ser montado. E o que aparece aqui no front-end é simplesmente a chamada que foi executada, e não os dados dela. E a chamada, no caso, ela recebe o ID 11, que é o que a gente passou para ela. Então é assim que funcionam as Server Actions aqui no Next.js. Eu vou trazer mais exemplos aqui no nosso curso, mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. Se não for inscrito, considere se inscrever e ativar todas as notificações para receber todos os nossos vídeos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a resolver, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, valeu, fui!